Olá, boa noite, pessoal. Vamos a mais uma aula de matemática financeira. Osmar, Beatriz, turma, para mim, essa é a aula mais interessante do curso todo. Ah, mas por que, professora, as outras não são interessantes? São, sim, cada uma tem o seu interesse em particular. Mas nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma ferramenta que tem um cálculo difícil e que a calculadora HP, a calculadora financeira, nos projeta isso com muita facilidade. Não precisa nenhum programinha específico, igual outros professores costumam adotar, né, na matemática financeira. Eu acho que a gente tem que fazer a didática para facilitar o aluno a usar no seu dia a dia e a construir as suas maneiras de fazer os cálculos e comparações para que vocês possam tomar decisões corretas. Afinal, vocês vão ser administradores, né? E administradores não só de empresa, mas também do bolso de cada um de vocês. Então, quando a gente fala de investimentos, a gente olha com um olhar de 360 graus. Não é de 180, não é de 90, não é só de um ângulo. A gente tem que dar aquela volta toda, né, para poder analisar essa situação. Então, essa é a minha propaganda para a aula de investimento, análise de investimento. Obrigada, prof. Iniciando a nossa gravação, hoje é a nossa aula de análise financeira de investimento, e para mim é uma das aulas, das melhores aulas que tem nessa matéria. Por quê? Porque nesta aula a gente cuida do nosso bolso, cuida da nossa vida financeira, não só do nosso bolso em particular, mas também da nossa empresa, né? Da família, vocês podem dar dicas, né? Então, quando a gente fala análise de investimento, é assim: quando você tem um recurso e quer guardar ele, primeira coisa que a gente pensa, vamos pôr numa poupança. Gente, nunca o brasileiro teve mais poupança do que ultimamente. Ai, professora, que horrível, né? Está colocando uma taxa tão pequenininha. Infelizmente, uma taxa tão pequenininha. Ó, deixa eu só tirar a dúvida aqui. O conteúdo da prova 2 é juro composto, juro e desconto composto. Eu vou colocar aqui, juros e desconto composto. Só que vocês vão ver que juro e desconto composto não abandona a gente nunca mais, né? Você começa no capítulo 3 com juros e desconto, mas você vai o 4 e o 5, aplica a mesma coisa, né? Mas eu não vou dar teoria de rendas nem empréstimo, tá? Ele é cumulativo e tem só uns detalhezinhos de diferente, não é da minha intenção fazer essa judiação com vocês. Mas é da minha intenção instigar vocês a adorarem essa disciplina, a adorar essa matéria de agora, análise do investimento. Então, você está lá com o seu dinheirinho, eu consigo guardar R$ 500 por mês. Vamos pôr na poupança? Gente, a poupança está tão pequena hoje, a taxa está 0,0, não dá nem 5% ao ano. Dá 2,5%, 3% ao ano. Aí vocês imaginam como é pequena a remuneração desse valor. Mas, professora, se eu consigo guardar, eu vou pôr no Nubank. Ó, minha sobrinha pegou e chegou toda animada. Tia, eu economizo minha mesada aqui, eu estou fazendo estágio e eu estou ganhando mais isso, não sei o quê, e no final de um ano eu vou comprar um computador, porque eu vou juntar tanto, porque eu tenho um ganho assim, 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 e vou aplicar no Nubank, porque no Nubank a conta é remunerada, e se você fizer um investimento assim, para data tal e não tirar antes, eles te pagam mais, não sei o quê. Isso é vantajoso. Olha, eu falo para vocês o seguinte: o Nubank é um banco que não tem lastro como os demais bancos. Você fala, Banco do Brasil, tem que ter
o capital dele em ouro no Banco Central, que registra. O Banco Bradesco tem um outro lastro junto ao Banco Central. O Nubank é um banco virtual, é um banco que ainda só começou a querer fazer negócio, né? E aí eu vejo que é vulnerável. Ai, quem sou eu para ficar falando mal dos bancos, né? Mas se ele não tem lastro, o que é lastro, professora? É a origem do dinheiro que fez com que esse banco abrisse. Esse banco empresta, esse banco recebe aplicação, esse banco, mas ele não tem segurança. Do jeito que ele abriu, com tanta facilidade, sem cobrar tarifa, com muitas modalidades, ele é super moderno, ele tem uma super estrutura de informática que incentivou muitos outros bancos a correrem atrás disso, mas a verdade é o seguinte, eu, Rosane, não investiria no Nubank. O que eu ia falar assim para vocês? Procure um banco que tenha lastro e vai lá e procura fazer uma capitalização. Você consegue todo mês tirar aquilo? Então, você faz uma capitalização, mas é uma capitalização assim, previdência. Uma previdência privada que não desconta do teu imposto de renda, sabe? Que te facilita no processo tributário se você ganha acima de uns 4, 5 mil. Então, você ganha duas vezes. Você diminui o tanto que você está investindo na previdência do seu imposto de renda e tem uma remuneração maior do que a poupança. Aí existem outros combinados, né? Porque hoje todo mundo pode investir a partir de R$ 500, pode investir em bolsa, pode fazer qualquer coisa. Então, gente, o que eu falo para vocês? Primeira coisa, quando falamos de dinheiro, falamos da gente juntar, sabe? Reunir, né, a nossa economia. E reunir da melhor forma possível, da forma com que a gente ganhe nos aspectos que são, assim, interessante. O Tesouro Direto, Ju, é ótimo, tá? O Tesouro, ele nunca desvaloriza, ele sempre está aumentando. Ele sempre aumenta porque é sobre esse índice do Tesouro que é cobrado, todos os impostos que não foram pagos, então tem uma correção em cima disso. Então, é uma correção legal. É melhor que a poupança, tá? E é melhor que certos tipos de capitalização ou de previdência privada. Bom, mais uma outra opção. Eu quero ganhar mais, professora. Eu quero ganhar muito. Eu vou investir no Bitcoin. Gente, não aventura. Tudo que é ganho demais, tudo que é remuneração demais, olha, se a esmola é grande, o santo desconfia. Desconfia de lucros absurdos, desconfia de valores assim que, gente, eu vou ficar rica da noite para o dia. Não existe isso. Existe você trabalhar, você economizar, você dar duro e saber que dando duro você vai conseguir. Isso com certeza você vai conseguir. Agora, o Bitcoin vai e volta, sobe muito rápido, subiu 500% durante um período, agora caiu 300% de novo. Quem comprou na alta agora já perdeu dinheiro, e não é pouco dinheiro, não. O pessoal faz um arraso. E teve gente ainda que investiu, mas com um corretor errado, um corretor que não tinha laço, levou o dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo chupando o dedo. Ai, gente, por favor, nosso suor é muito sagrado, nossas economias é muito sagrado. Quem de vocês já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre? Se algum de vocês já leram, vão perceber que a ideia dele de investimento é em terreno, imóveis que aluga, que valoriza, sabe? E não está errado. Olhamos a nossa Avenida das Torres. 10 anos atrás não tinha nada. Hoje, o terreno ali, em volta da Avenida das Torres, está valorizado 5, 6 vezes mais do que era. Agora, quem conhecia o plano
diretor de crescimento da cidade sabia que ia passar uma avenida, que ia ter uma iluminação legal, que depois iam ter empresários que iam fazer aqueles condomínios de casas. Então, vocês têm uma perspectiva. Quem tem informação tem poder. E essa informação, mesmo que seja uma informação confidencial, né, que de repente ali o plano diretor da cidade, qualquer cidadão pode saber, qualquer cidadão pode chegar lá no setor adequado, não sei te dizer direitinho na relação de IPTU para ver essas coisas, e ver aonde você pode investir que vai crescer mais, tá? Mas tem muito de feeling. Então, pai rico, pai pobre, é o seguinte: você quer ter uma casa na praia? Oba! Lógico que eu quero. Mas eu prefiro ter um amigo que tenha. Sabe por quê? Aí ela paga a manutenção, ela paga o condomínio, ela paga a luz, ela paga a água, e eu vou com ela e eu não pago nada. É assim, gente. Essa casa na praia é um investimento ou é uma despesa? É uma despesa. Você vai para lá uma vez por ano, fica um mês, 2, e os outros 10 meses você paga sem usar. Então, você tem que ter imóveis, mas imóveis que você alugue, que você tenha retorno, né? Que valorize, né? Então, tem gente que tem esse tino para negócio, né? Eu, para investimento de imóvel, eu não sou assim tão bem, não tem esse feeling de quem sabe onde que vai crescer e onde não, tá? Então, para introduzir a nossa aula de hoje... Hoje minha aula é sobre investimento. Investimento, isso. Então, nós vamos ver como que a gente pode fazer para adquirir bons investimentos e quais são as técnicas que a matemática financeira nos auxilia para que a gente possa realizar esse tipo de análise. Tá? Investimento, é isso aí. Pessoal, eu falei para vocês que vocês iam gostar dessa aula, né? Olha, sempre que a gente pensa em fazer algum investimento, a gente pensa num projeto. Tá? Então, é a primeira parte, você tem um recurso, aí você vai ver o que o seu recurso é possível que seja feito, de que forma ser utilizado. Então, o projeto, ele consiste na reunião, ou seja, num conjunto de informações que são de naturezas tanto qualitativa quanto quantitativa e que permite estimar o cenário dessa alternativa que a gente vai escolher. Então, a gente pode dizer também que o projeto ele deve ser um esforço temporário. Por quê? Porque o projeto tem que começar, ser desenvolvido e entregar. Ele deve conter algo que seja exclusivo, um serviço, um produto. Ou seja, quando você quer fazer algum investimento, você vai escolher uma coisa diferenciada para você. Então, para você é aquilo. Existem regras de fazer projeto. Tem uma disciplina em contabilidade que a gente só estuda como fazer e desenvolver esses projetos. Mas aí você começa a pensar em alguns princípios para análise de investimento. Então, esses princípios, ele envolve, por exemplo, princípios de engenharia econômica. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Meu pai, ele tem o 4º ano primário, mas ele é muito bom de visão de negócio. Então, a gente tinha uma empresa que ele administrava, que conduzia, que era de beneficiamento de arroz. Aí, a partir do momento que beneficia arroz, embala feijão, distribui óleo, e aí fica, né, assim, um composto de materiais básicos, essenciais e pesados, né? Então, ele tinha cliente assim no Mato Grosso, na região sul,
e na região noroeste, né? Do lado assim de Ribeirão Cascalheira, Querência, São Félix, Canarana, lá na divisa com o Pará e Pará, aí também um pedaço do Maranhão e um pedacinho do Piauí. Aí ele pensou assim, olha, nós vamos fazer um investimento de secagem de arroz. E aí eu vou colocar na metade da distância, ou seja, 900 quilômetros de Rondonópolis, que é a cidade, que é a nossa cidade, e uns 500 e poucos quilômetros antes dessa minha demanda que eu tenho lá nesses outros estados. Aí montou um secador, tá? Bom, o arroz não é commodities. O que é commodities, professora? Commodities são unidade de referência que o mundo inteiro usa para alguns tipos de produto. Então, é a mesma referência para um boi, para um soja, para um algodão, para o ouro, né? Mas o arroz é comida de pobre. Comida de pobre. Não entra em bolsa de valores, não se negocia futuros investimentos, né? Então, aí ele montou o secador de arroz na metade do caminho. Ele analisou custo, ele analisou logística, mas ele esqueceu do quê? Engenharia econômica. Ele esqueceu da política. Na política, era troca de governo. E o governo seguinte utilizou a estratégia, a lei da oferta e da demanda. Quando você tem muito, o preço cai. Quando você tem pouco, o preço sobe. E já tinha a safra interna do arroz, ele importou mais arroz da Índia, da China, sei lá de onde, e aí o preço do arroz ficou pela metade do custo da lavoura, ou seja, um baita prejuízo. Resultado, não conseguiu pagar as contas. Então, veja só, escolheu tudo, analisou custo, fez estratégia logística, mas esqueceu de fazer a política e a econômica. Dançou. Tá? Então, isso eu falo para vocês, que quanto mais informação nós tivermos, melhor é. Então, não existe uma decisão com uma alternativa única. Se você só tem uma saída, você busque opções e tente ter outras alternativas. Só se pode comparar linhas de investimento, aqui ela diz alternativas homogêneas. Mas no momento em que tanto faz negócio A, negócio W, se eu calcular TIR, né, a taxa interna de retorno, eu posso comparar as duas formas de investimento e reconhecer qual que vai ser melhor para mim ou não, né? Então, quando você tem alternativas e que você tem que escolher, aí você vai aplicar técnicas e princípios ou da engenharia econômica ou da matemática financeira. Então, existem critérios para esse tipo de decisão, aonde que o valor do dinheiro no tempo é o que conta. E como que eu descubro isso? Colocando todos eles no tempo zero. O tempo zero é o tempo que eu posso fazer as comparações, as trocas, as permutas, os refinanciamentos, porque no tempo zero eu comparo 6 com meia dúzia, né? Então, aí sim é possível se fazer até as comparações de análise de investimento. Então, normalmente, a gente pensa muito para fazer um investimento, porque o capital, ele não vem sobrando, né? O capital é escasso e ele tem custo. E se você entrar no custo financeiro, que é dos empréstimos, você tem que ver se o seu investimento vai dar mais do que a taxa do empréstimo, porque se o banco estiver ganhando mais do que você, no instante ele te engole, né? Então, as decisões, eles devem levar a considerações, assim, de detalhes qualitativos, de vantagem, de qualidade, disso, daquilo, e de quantidade também, quantidade de recursos, que são os valores monetários, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma gestão de custo, né?
e análise de financiamento e viabilidades. Tá? Essa gestão começa com o seguinte ponto: escolher os critérios dos projetos que você deve apresentar e aí tecer um comentário, um documento que vai elaborar, né, a viabilidade econômica financeira do projeto. E aí vem as 3 técnicas de matemática financeira: payback, VPL, que é valor presente líquido, e taxa interna de retorno. Então, fazer um parecer sobre essa viabilidade é o que nós vamos pedir no projeto, no trabalho, né? Então, no trabalho vai ter, acho que 8 ou 9 exercícios e vai dizer assim, olha, tem esse caso, qual dos 2 você escolhe e por quê? Né? Então, essa é uma vantagem. Então, para essa análise da viabilidade dar tudo certo, esse estudo do empreendimento, dessa ideia, ela deve contar não só com análise financeira e econômica. É bom ter o auxílio de outras áreas, como a técnica, né? Ver parte informática, né? Quem sabe o como fazer da coisa, ver a parte legal, se você não está desmatando além do normal, se você tem licença para operar, né? Se você tem mão de obra, quer dizer, tem outros tipos de análise, tá? Mas aqui nós vamos preocupar com essas 3 técnicas, que é o payback simples. Professora, existe também o payback descontado, só que eu não vou judiar de vocês com esse descontado, porque o descontado você tem que calcular parcela por parcela, item por item, né? E tirar como se diz, a taxa interna de retorno, ou a taxa mínima de atratividade, que é como se fosse a taxa da poupança, e aí você obter o valor de cada parcela no tempo zero. E às vezes o projeto pode ter 10, 20 anos, e você calcular um por um na unha não é tão simples assim. Se as parcelas forem uniformes, a financeira resolve, tá? Se não for tão assim, tão longo, a gente pode ter até uns critériozinhos para dar uns macetes para também estar utilizando. Mas para vocês exercitarem, basta vocês saberem a teoria, né? E aí, fazendo a teoria, na prática, vocês podem aplicar o composto também, o descontado, tá? Então, payback. VPL, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Mas tudo isso, para a gente aplicar essas técnicas, a gente tem que já ter feito os orçamentos, a gente tem que já ter feito um plano de negócio, de receita, saber se a gente vai ganhar ou não vai ganhar com aquele tipo de projeto de investimento. Então, partimos do primeiro ponto, que exista um fluxo de caixa e que esse fluxo dê informações suficientes para a gente aplicar os indicadores. Então, é o quanto você pretende ganhar com o quanto você pretende gastar, né? Então, vai gastar primeiro para depois vir o retorno. Primeiro, essa primeira técnica, o próprio nome já diz: pay, pagamento, back, volta. Então, é o tempo de retorno, é o tempo de volta do meu dinheiro. Eu tiro ele, mas depois eu quero ele de volta. Porque eu não quero só ele, eu quero ele mais os rendimentos, tá? Então, o payback é o tempo de retorno desse investimento inicial até o momento em que você começa a ter rendimentos acumulados, que vai aí ser a nossa rentabilidade, nossa receita. Como funciona isso? Daí, primeiro eu vou te dar mais um outro conceito, que é o do CASAI. Ele é o período de recuperação de um investimento e consiste na identificação do prazo em que o montante do dispêndio, do gasto, né, de capital efetuado, seja recuperado por meio de fluxos líquidos de caixa gerado pelo investimento.
falou difícil, né? Falou complexo, mas em resumo, você tira 100 mil para comprar uma casa e depois essa casa vai te dar R$ 3.500 de aluguel. Ótimo, 3,5% de investimento, de retorno do investimento por mês, está excelente, né? Mas acho que 100 mil não dá para cobrar tanto aluguel assim, mas o exemplo é esse. A cada mês que você recebeu o aluguel, você está abatendo dos 100 mil que você tirou, até chegar à quantia dos 100 mil. Você pode projetar quantos anos que demora para você ter o valor desse seu investimento. Tá? Então, payback é dinheiro de volta. O que eu pus no investimento, eu quero ele aqui, ó, na minha mão. Tá? Então, nós vamos ter aqui um exemplo. Tá? O exemplo disso, agora eu vou rabiscar, porque a professora agora já está ficando mais craque, né? Nessa telinha digital, né? Nessa mesinha digital. Então, nós vamos aqui, ó, tempo zero é o tempo de troca de tudo. Então, aqui eu começo toda a minha referência de estudo de um projeto. Então, setinha para cima é o investimento que eu fiz. Tá? Então, eu fiz 25 mil de investimento. No primeiro período, não sei se é mês ou se é ano, eu já tirei 12 mil. Então, 25 menos 12 sobra 13 mil. Entenderam a minha continha aqui? Ó? Um menos o outro, sobrou 13. Aí vem o seguinte, no segundo período, deu 11. 13 menos 11 sobra 2. Vou colocar aqui, sobrou 2. Bom, então eu sei que aqui eu já tenho aqui, ó, 23, está faltando ainda 2 mil, né? Está faltando esses 2 mil aqui, que eu vou ter esse período aqui, que é do terceiro período, né? Vou colocar terceiro N, porque eu não falei a referência, e que eu vou ter de retorno 10 mil. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar o 2 mil e dividir por 10, dá 0,20. 0,20, vamos considerar que é um ano? Então, 12 meses. Eu vou ter 2 mil dividido por 10, que eu vou ter 2,4. Que eu vou ter 0,20. Aí, vezes 12, eu vou ter 2,4, ou seja, 2 meses. Então, o que é meu payback aqui? Ó? Meu payback é 2 anos, vamos por anos, e 2 meses. Ainda sobra o 0,4, que vai ser 0,4, que vai ser vezes 30, alguns 12 dias, né? Acho que 12 dias, vamos ver se está certo isso. Então, veja bem, aqui começou a sobrar 8 mil, né? Paguei os 2 e deu certo que aqui eu tive o meu payback. Devolvi os 25 mil para o meu bolso. O resto do período eu tenho 8 com 9, né? Vai dar 17, 17 mais 24, né? Eu vou ter 41. 41 que vai sobrar do meu investimento, isso sem considerar desconto ou taxa mínima de atratividade. Essa mesma continha aqui, ó, feita de uma outra forma. Aqui nós temos, ó, no tempo zero,
o 25 mil. Aí, para recuperar, no zero é 25, é o investimento, tá? Aí veio 12, falta 13. Veio 11 de fluxo de caixa, falta 2, né? Aí veio 10, tira os 2, sobra 8, 8 mais 9, 17, 17 mais 24, 41. Então, quando nós chegamos nessa situação aqui, em que o 10 tira uma parte aqui para cobrir o valor do investimento e essa outra parte que começa a ser o lucro do negócio. Então, a parte do investimento, o 2.000 divide por 10, eu vou ter 2,2. 2 significa 2 anos, o 0,2 é de meses, vai dar 2 meses, 0,4. O 0,4 é de dias, então eu tenho 2 anos, 2 meses e 12 dias de payback. Difícil? Não. Só é um pouco trabalhoso porque ele tem que ser feito na mão, né? Ele tem que ser feito, não tem uma fórmula assim, ele apenas vai te dizer. Se fosse parcelas contínuas, você poderia fazer direto essa conta aqui, ó, né? Se as parcelas fossem contínuas, mas não sendo, é melhor que você faça gradativamente, período por período. Bom, eu pus uma foto da nossa calculadora, mas eu sei que ela já é íntima de vocês. Tá? De agora para frente, para as demais técnicas, nós vamos usar o que está escrito aqui, ó, que é o NPV, e aqui embaixo o IRR. A gente vai usar aqui o que está, deixa eu colocar de azul, né? Caneta, a cor de caneta, um azul aqui. Aqui embaixo eu vou colocar CF0, CF0. Aqui CFJ, CFJ, e aqui o NJ, que é o número de parcelas comum, né? Olha, isso é o que nós vamos precisar para desenvolver. O NPV é o VPL, o TIR é o IRR. Então, nós só vamos aprender a utilizar aqui essas outras funções da HP. Aqui vocês já viram esse slide, porque eu já expliquei para vocês, né? Que o N é o prazo, que o I é a taxa, que o PV é present value, que PMT é payment, ou parcela, ou prestação, que o FV é future value. E que aqui embaixo tem, ó, o fluxo de caixa zero, fluxo de caixa no tempo e a quantidade de parcelas no fluxo. Então, sempre nós vamos ter que buscar, quando vai falar da função amarelinha, nós buscamos o F. Quando vai usar a função azulzinha, nós buscamos com o G, tá? Então, embaixo aqui, olha, do PV, nós temos o fluxo de caixa, cash flow no tempo zero. Então, vamos usar o G, que é o azulzinho. Embaixo do PMT, payment, nós temos o fluxo de caixa no tempo, que é cada prestação que nós vamos incluir. E embaixo do FV, nós temos o NJ, o número de fluxos repetidos, que eu posso estar utilizando aí. Aí, se eu quero saber a taxa interna de retorno, eu coloco o F, a função amarelinha, e vou lá para cima, tá, do FV, que vai estar em amarelinho o IRR, interno, retorno, não sei o que lá. Tá? E eu quero saber o valor presente líquido, então eu puxo o F de novo, e em cima do PV, Next Present Value,
que é o valor do fluxo de caixa, né, no tempo zero, valor presente líquido. É líquido porque ele já descontou o investimento inicial, tá? Então, valor presente líquido é um recebimento futuro convertido em valor presente, né, do investimento na data zero, tá? Taxa mínima de atratividade, T, deixa eu escrever melhorzinho aqui, ó. TMA. O que é a TMA? É a remuneração mínima do capital. Vou grifar aqui, sem fazer esforço. Por isso que a gente chama a taxa de poupança. Na poupança você não faz nada, né? A taxa da poupança você só põe o dinheiro e a Caixa Econômica administra para você. Ou ainda, eu posso escolher uma taxa mínima de atratividade, uma taxa de juro que o banco, né, cobra ou capta recursos. Tá? Qual que é essa taxa? Vocês já ouviram falar no Bacen, que é o Banco Central? O Banco Central empresta dinheiro para os outros bancos. Então, essa taxa aqui chama-se Selic. É a taxa que o banco empresta do Bacen. Então, você nunca vai ter a taxa Selic da líquida, sabe? Para você, na hora que você for pegar dinheiro do banco. Ele vai ter um spread, que é a remuneração do banco, mais o risco, que é a sua categoria, mais aquele TAC lá, o termo de abertura de conta, de cadastro, né? Mais tarifa, mais IOF, né? Quer dizer, mais, aí chega aqui, a Selic nossa, o ano passado, ela estava em 3,5%. Esse ano, ela já está em 4, alguma coisinha, subiu. Então, o empréstimo, esse ano, ficou mais caro. Mas pensem bem, né? Se a poupança chega a dar 3,5% ao ano, né? Então, dividido por 12, 3,5 dividido por 12, você vai ter o quê? 0,29, nem 0,30 não é. Tá? Então, TMA. Seu dinheiro tendo renda sem fazer esforço. Pode ser sem fazer esforço, mas ser num aluguel, né? Pode ser sem fazer esforço, mas ser na ação da bolsa, e assim por diante. Então, nós vamos ver primeiro a taxa interna de retorno. Nessa taxa interna de retorno, deixa eu colocar aqui de novo a cor vermelhinha, que eu gosto mais. Ela é a taxa de juro que se iguala em um determinado momento do tempo em que o valor presente das entradas e dos recebimentos e das saídas, que são os pagamentos previstos no caixa. Ou seja, o que é uma TIR? É uma taxa que mostra aqui o ganho do próprio projeto. Ou seja, eu vou fazer 2 desenhinhos aqui, bem pequenininhos, né? Aqui você tem o investimento e aqui você tem uma série de receitas. Ó, esse tamanho aqui tem metade desse tamanho aqui, vamos supor. Então, aqui você teve isso aqui para tirar o investimento e sobrou aqui, vamos, 3/4 de lucro. Esses 3/4 aqui, em termos relativo, vai nos dar o IRR, ou a TIR, que é a taxa de rentabilidade daquele projeto. Então, tirou o que eu gastei,
que foi a primeira parte aqui, e me sobrou ainda 4 partes. Vamos ao exemplo, tá? Um certo investidor pretende comprar um apartamento por 220, deixa eu colocar essa imagem aqui embaixo que não vai atrapalhar, por 220 mil, para ter um retorno mínimo de 12% anuais. Ele espera manter o imóvel por 7 anos e depois vendê-lo por 250 mil. Só aqui você já viu que ele já ganhou 30 mil só na valorização do imóvel, né? Sendo que previsto o fluxo de caixa apresentados a seguir, né? É isso aqui, ó, que está apresentado a seguir, tá? Determinar se o investimento renderá os 12% pretendidos. Então, esses 12% é a taxa mínima de atratividade que esse investidor pretende ganhar. Aqui ele fez o investimento de 220, depois ele gastou mais 5 mil para a transferência do imóvel, e aí, no primeiro período, ele teve 30, no segundo, 36, no terceiro, 36, aqui faltou um pauzinho aqui, 4, e no último período, aqui no 5 período, e aqui no 6º período. Ah, não, eu acho que eu tenho que colocar um aqui, ó. Vamos apagar aqui, para poder dar os 7 anos, né? Voltando. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Nesses 7 anos, tá? Ele ainda teve 295 mil, que foi com a venda do imóvel, né? No 7º ano. Ele pretende vender o imóvel por 250, mas tem um aluguel desse período que soma 45 mil, que vamos supor aqui, ó, 250 está composto, esse 295 está composto por 250 mais 45 de aluguel. Em cada período ele teve o aluguel, 30, 36, 40, e aqui foi 45. Aí ele fecha os 295. Vamos ver como é que fica essa situação? Primeira coisa, tá? Vamos limpar a calculadora com o F, o fim, que daí limpei ela, né? Aí eu vou lançar o primeiro, que o sinalzinho está para cima, vou colocar sinal negativo. Então, change, CHS, o G no fluxo de caixa zero. O segundo, que foi a escritura, mais uma despesa, aconteceu no primeiro fluxo, no primeiro ano, ele teve desembolso, né? Então, sinal negativo, CHS, G, fluxo de caixa no tempo, né? Não é no zero, no tempo. Aí ele teve o próximo fluxo, 30 mil, G, CFJ. O outro fluxo já começou de 36, G, CFJ, mas esse 36 se repete 3 vezes, 3, G, MJ. Aí ele teve 40 mil, G, CFJ, né? E ele teve o aluguel mais a venda do imóvel, 295 mil, GCFJ. Agora, qual que é a taxa interna de retorno? 13,91. Se eu colocar aí, tá faltando eu ainda escrever assim, ó, é 12 e
aí FNPV, que é o valor presente líquido, eu vou ter um superávit, ou seja, um valor presente líquido de R$ 22.089,90. Isso significa que, vamos fazer um quadrinho, 12 é menor do que 13,91. Então, aqui, a TIR foi maior que a TMA. A TIR é esse aqui, TMA é esse aqui. TMA tem que ser menor que a TIR. Outra coisa, o VPL igual a 0, eu não ganho nada. VPL maior que 0, eu tenho